590726 www.limporte.com.br. Siga-nos nas redes sociais. Muito bem, 8h07 em Campos, com tempo bom, com céu claro, com calor para hoje. Hoje 35 graus é a previsão aí de máxima. Ontem, sensação térmica descontrolada, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro. No sábado, a sensação térmica chegou a 58 graus. Hoje a previsão aqui de Campos é de 35 graus de máxima. Agora já faz 29 graus e a sensação térmica já chega a 33 graus. Muito calor para hoje. Então, né, você que trabalha aí tanto no ar-condicionado ou não, também tem essa complicação, né? É bom trabalhar no ar, mas quando você sai do ar e pega esse calorão aí, toma suas precauções aí, todas são importantes. Bom, voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de vacinas Plínio Bacelar. Conversando hoje no programa com o Glauco Nader, ele que é economista, é mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás natural. Várias questões aqui, vários comentários aqui no Face, a gente falava agora há pouco. O Marcos Vinícius, por exemplo, Tavares, põe aqui: a região não soube aplicar os recursos públicos oriundos dos royalties do petróleo, o avanço é pequeno. O Glauco já comentou sobre isso, até citando, né, a nova Dubai, vamos botar Dubai Carioca, porque o Henrique da Hora coloca aqui, se não dava para trazer também Dubai para esse debate, essa coisa toda de petróleo e desenvolvimento. Mas eu deixava um gancho para você no bloco passado, meu caro Glauco, se quiser abrir aí comentando, fique à vontade. Então, sobre o Porto do Açu, eu comentava semana passada, tive em Campos, uma reunião do programa Líder Norte Fluminense, até o Henrique da Hora faz parte. Tivemos lá na reserva Carauara, né? Muito belo o local lá. Quando começou a discussão do Porto do Açu, e eu trabalhei no Porto do Açu, contratado pelo Sebrae desde 2010, assim, no programa de desenvolvimento de fornecedores, comitê de suprimentos. Então, é muito legal você ter visto as coisas surgirem em containers e hoje você vê aquela toda estrutura lá. É claro e óbvio que em qualquer lugar do mundo um empreendimento desse vai causar impacto na população local e regional. Não há dúvidas disso, né? E aí as empresas podem atuar melhor ou pior na questão de dirimir os efeitos desses impactos, né? Nós em Macaé, a discussão em Macaé era sempre uma discussão de que as empresas vão sair de Macaé e migrar para o Porto do Açu, né? Como se houvesse uma competição e uma concorrência. E aí, o que acontece ao longo desses 10 anos, um pouco mais de 10 anos? Não há concorrência. Ninguém saiu daqui para lá. Há uma integração entre os territórios do Porto do Açu e o tecido industrial que está estabelecido em Macaé. Algumas empresas têm bases, têm áreas no Porto do Açu, né, mas não saíram de Macaé, criaram outras bases, né? E hoje
existe uma integração, né, econômica. Então, tem muitas empresas de Macaé que fornecem para o porto, né, e isso ajuda a... quanto mais empresas de Macaé tiverem lá, melhor é para a região como um todo, porque aí o recurso fica na região, entendeu? Então, assim, uma empresa de Macaé acaba contratando pessoas de Campos, de São João da Barra, porque estão lá mais próximos, enfim, né, vai e volta. Então, é importante essa integração e esse desenvolvimento regional. Então, o Porto do Açu é provavelmente um dos maiores empreendimentos privados do país, se não o maior, né? Voltado para a logística, que era uma carência nossa secular, né? Sempre foi, e vai ser ainda ao longo do século XXI. Né? A gente não vai resolver as nossas carências de infraestrutura logística provavelmente ao longo desse século, né? A gente vai entrar em 2100 ainda com problemas de logística, né? Porque não é uma coisa que se resolve em 10 anos, né? E o Porto do Açu vem suprir, assim, botou São João da Barra, botou a região do Norte Fluminense, né? Hoje era um empreendimento voltado para o segmento mineral, né? E que voltou-se para o segmento de óleo e gás, e agora está no momento indo, né, rumando para uma questão de energias mais renováveis também, não vai abandonar o óleo e gás, mas vai para energias renováveis também. Então, percebeu bem essa questão da transição energética, está se posicionando estrategicamente como um hub para se transformar em hidrogênio, base para eólico offshore, enfim, várias outras questões ligadas à produção de energia renovável, e está aumentando a sua tancagem, né? Assim, pelo Porto do Açu passa hoje, segundo o Anderson informou hoje, 30% do petróleo exportado pelo país. Essa quantidade vai aumentar mais ainda com o aumento da capacidade de tancagem, de armazenamento. Então, olha a importância. Pode chegar a 50% da exportação de óleo do país passar pelo Porto do Açu. Entendeu? Então, isso são informações que nos trazem dizendo o seguinte: o futuro da região vai ser um futuro ainda promissor. Né? Nos próximos 5 anos, e aí muitos empresários, muitos clientes perguntando após as eleições como é que vai ser, como é que não vai ser, e eu falando, olha, pessoal, nos próximos 5 anos, todos os FPSOs, são os navios, plataformas, estão contratados até 2027. Ninguém vai parar um navio no meio. Para a obra dele no meio. Né? Existe cláusula de contrato que você vai ter que pagar do mesmo jeito se ele estivesse funcionando. Então, até 2027, a gente tem um forte crescimento da atividade petrolífera na região. Mas e depois? Depois a gente tem que ver como é que vai ficar a movimentação e as políticas implementadas pelo novo governo. Entendeu? Então, por exemplo, mas que tipo de política? Por exemplo, se a gente vai manter os leilões, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, vai manter os leilões de novas áreas para repor aquele óleo, as reservas daquele óleo que é extraído. Isso é fundamental para o funcionamento da cadeia produtiva como um todo. E aí eu vi aí nos comentários que alguém falou do segmento de perfuração. Né? O segmento de perfuração tem que voltar. O segmento de perfuração já voltou. A gente chegou a ter 11 sondas e hoje a gente vai ter esse ano aproximadamente 33 sondas de perfuração funcionando ao mesmo tempo. Esse mercado já voltou. E esse mercado é muito importante para a região. Por quê? Porque as empresas fretadoras de sondas estão todas em Macaé e Rio das Ostras. As prestadoras de serviços de perfuração, Halliburton, Baker, Schlumberger, estão na região. São empresas que pagam mais altos salários na cadeia de petróleo. São empresas que pagam melhor os fornecedores porque querem mais qualidade. Então, é uma indústria, é um segmento da indústria muito importante. E esse segmento voltou. A Rede Petro Bacia de Campos colocou 2 temas prioritários no seu planejamento estratégico para 2023. Um deles são novas fronteiras exploratórias, de busca de novos mercados, e o outro é o segmento de
perfuração, de sondas de perfuração, porque entende que esse mercado retornou e a gente deve estar aproveitando as oportunidades. O Glauco, tá tomando água aqui. Essa questão do Porto do Açu, só para a gente entender mais, você fez parte, porque tem muita gente que fala, e fala assim, talvez assim, um conhecimento mais profundo. O Ike Batista, se errou em algum momento, aí ele tem que pagar a justiça, isso é problema dele, mas ele tinha, e eu conversava com uma pessoa que tem amizade com ele, e falava, olha, o Ike, ele não tem só a questão de investimento e coisa para ter retorno e lucro, não, ele quer deixar um legado, ele quer deixar obra. O pai dele é o pai da Vale, né, praticamente. Então, ele tem muito valor, e para a gente aqui foi muito importante. O que você falou, é o maior investimento privado do país, seguramente. Agora, já deixou um legado, né? E já deixou. Isso ele já deixou. Isso aí pode acontecer o que acontecer com ele, o que for, mas o legado já está aí. Então, como você participou e sabe, lembra daquela época dos containers, dá para dizer, porque o porto é uma eterna obra, né? Ele não acaba a obra nunca, não acaba a construção nunca, ele está sempre evoluindo, mudando, transformando. Você acredita que o porto está no rumo certo, na sua visão? Assim, tem pessoas muito qualificadas lá, né? Mas eu acho assim, tá, né? O porto vem da mineração, passa para o óleo e gás e agora está enxergando a transição energética, que é para onde o mundo está caminhando, né? A gente já passou daquela fase de achar que não tem aquecimento global e tal, assim. Está presente, a gente já sabe, né? O aquecimento global não necessariamente significa só aumento de temperatura, mas enchente, furacão, uma série de outras coisas, né? A gente já passou da fase de questionar isso, e o Porto está olhando assim, olha, eu quero ser o hub de energia renovável no país, hidrogênio, energia eólica, e está se posicionando perfeitamente em relação a isso, entendeu? Porque assim, Rio de Janeiro, provavelmente, né, isso ainda está sendo pesquisado, provavelmente Rio de Janeiro e Macaé não conseguem ser hub de energia eólica, porque não tem porto. Eu preciso de área, imagina aquelas pás gigantes, entendeu? Macaé só consegue se posicionar, e a gente deve estar discutindo sobre o TEPOR um pouco à frente, né, o terminal Porto e Macaé, vai ter que se posicionar ainda. Agora, o Porto do Açu tem área, tem infraestrutura, tem área, tem retroárea, para se posicionar perfeitamente em relação a isso, e já vislumbrou isso, entendeu? Tá migrando para essa questão de energia sustentável. E aí pode migrar energia eólica, hidrogênio, várias outras fontes, entendeu? Pode ser um grande canal de exportação de etanol aí a partir da produção da região, que se retornar, entendeu? Então está se posicionando perfeitamente. Está no caminho certo, sim. Há também expectativa aí para a indústria de produtos para agronegócio também, né? Acho que é para... Não sei se fertilizante, o senhor está na dúvida aqui com outro produto, mas é fertilizante também, que assim... A questão do fertilizante é para utilizar o gás natural, né? Ou seja, a gente tem a produção de petróleo no Brasil é hoje aproximadamente de 3,5 a 4 milhões de barris por dia, vai chegar a 5. Uhum. E aí, ao produzir óleo, eu produzo gás. E hoje o Brasil não tem infraestrutura para escoar o gás do pré-sal, né? E de outras regiões. E aí, uma grande quantidade do gás é reinjetada nos poços. Tem a discussão do Rota 3, que é para chegar em Maricá e chegar lá no Polo Gás Lube em Itaboraí, mas atrasou de novo. Então, agora a perspectiva é 2024, né? E tem a discussão do Rota 4, Rota 5 e Rota 6. No Rota 4, a Equinor falou que vai trazer o gás para Cabiúnas, que é ótimo para Macaé. O que se tenta... Está todo mundo tentando fazer agora? Aonde chegar o gás em terra, eu tenho maior oferta de gás. E aí eu posso atrair empresas que utilizem o gás como insumo energético
vidro, cerâmica, né? Utilizo como insumo energético borracha, elastômeros, e utilizo a molécula do gás como matéria-prima. Aí vem a indústria petroquímica e fertilizantes. Então, o desafio, e aí depois a gente vai falar do Repensar Macaé, é acompanhar essa discussão do gás e contribuir para que os municípios consigam atrair investimentos que utilizem o gás, né? E aí a gente começa a ter uma diversificação da economia. Entendeu? Essa é a perspectiva para frente. Entendeu? Que o gás natural traz. E depende também, é o que você falou, da participação do Estado. Das políticas de atração de investimento dos municípios. Nessas... Hoje essas políticas são muito pueris, né? Não são robustas, né? Os municípios precisam desenvolver políticas para atrair investimento, e não é só assim, vou diminuir ISS, vou dar um terreno, entendeu? Não é só isso, que todo mundo faz. Se todo mundo faz, não é mais diferente, né? Mas o que você pode oferecer, entendeu? Para que você tenha uma indústria de vidro se estabelecendo no seu município, né? Para que você tenha uma indústria de plástico de PET, né? Para que você tenha uma indústria, uma cerâmica, entendeu? O pessoal de Campos tem um polo ceramista, né? Mas assim, ainda usam muita lenha, né? Então, a ideia é que possam utilizar, e cheguem indústrias que utilizem o gás natural na queima. Ele polui menos, né? Emite menos emissões de gás carbônico do que a lenha, e você tem uma qualidade melhor, você tem uma queima mais homogênea, você tem uma série de benefícios para a produção, para o produto, né? Então, assim, tem-se uma discussão de como aproveitar esse ciclo que o gás natural pode trazer. É uma discussão muito forte que o Repensar Macaé tem em Macaé, né? E que a gente está trazendo para a discussão do líder Norte Fluminense, essa discussão de como a gente pode aproveitar esse momento para atrair esses investimentos. O Porto do Açu está dentro dessa discussão e está se movimentando, percebe essa discussão do gás natural, tanto que está terminando de construir uma usina ou termoelétrica, está começando a construir GNA2, que vai se transformar no maior polo gerador de energia elétrica, termoelétrica da América Latina. Esse gás, né, que vai chegar, ainda é um gás pensado a partir do GNL, da exportação, aqueles navios que tem aquelas bolas em cima, né? Mas, teoricamente, a gente vai ter uma oferta de gás grande, que provavelmente o Porto do Açu não vai utilizar porque a gente não tem infraestrutura de como trazer esse gás para cá. E aí ele vai importar o gás, ele já fez essa conta lá. Como Macaé hoje tem 2 termoelétricas, está a terceira terminando de ser construída, e tem licenciamento ambiental para mais 9, 10. Agora, ter o licenciamento ambiental não significa que você vai ter termoelétrica, porque ela precisa, nos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, ela precisa disputar. E ganha quem oferece o quilowatt mais barato, né? Então ela vai disputar com energia eólica, com energia solar, com energia a óleo combustível, com outras termoelétricas em outros locais, né? Essas termoelétricas em Macaé disputam, né? Disputam com outras regiões, com outras fontes de energia, né? Porque assim, o que eu quero? Eu quero consumir energia mais barata, né? De preferência de uma fonte renovável, entendeu? Então você não quer saber se a energia eólica é eólica offshore, energia elétrica é eólica onshore, né? Não importa. Você quer consumir energia barata e contínua. E como o mundo exige hoje, você falou,
A não ser com aqueles terraplanistas, né? Que eles não acreditam que a Terra é plana, aí fica difícil falar para eles sobre aquecimento global, né? Mas fora isso, é necessário que se encontre outros meios de energia renovável, limpa, né? Temos que encontrar, né? É um imperativo, né? Isso não é questão de... Não é mais uma discussão. É discussão, é necessidade. Ô Glauco, eu quero seguir no Porto ainda, falando de Porto, e cara, quem coloca uma pergunta aqui inteligente é o Marcelino Souza. Ele diz aqui, Glauco, com o complexo Porto Indústria do Açu já consolidado, você acredita que há espaço, demanda para investimentos vultuosos na construção de outros portos próximos, como o Tepor e o Porto Central, que você já deu uma passada aí de leve pelo Porto, pelo Tepor? Eu quero aprofundar nisso e vou aproveitar aqui a ajuda do nosso ouvinte, o Marcelino Souza, com essa pergunta. Você acha que vale a pena? É isso mesmo? É esse o caminho? O Marcelino é muito inteligente, né? E aí as perguntas dele trazem isso. Eu não sei também. Essa é uma discussão posta se há demanda para tudo isso. Mas a infraestrutura ajuda a atrair investimento. Quando você abre uma estrada, não precisa nem abrir uma estrada, né? Quando você calça uma rua, as pessoas pintam as casas, trocam o portão, aí abre um negocinho, abre uma padaria, porque antes não dava para abrir porque era poeira pura, abre um mercadinho, você começa a ter uma movimentação quando você asfalta uma rua no bairro, né? Ou seja, você está melhorando a infraestrutura. Imagina quando você abre uma estrada, né? E imagina quando você traz a questão do porto, né? A economia brasileira... E aí, assim, eu acho que as pessoas têm essa visão porque estão pensando em estado do Rio de Janeiro em proximidade. Né? Não estão pensando no desenvolvimento da economia nacional como um todo. Esses empreendimentos têm uma discussão para a economia nacional como um todo. Entendeu? E aí você precisa... Hoje a gente não tem... Assim, qual é o problema dos portos brasileiros? Né? Eles são do século XIX, XVIII, XVII, e as cidades cresceram em volta. Pega o Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Vitória. Você tem que passar no meio da cidade. Em Macaé, você tem que passar no centro da cidade para chegar no Porto de Imbetiba. É verdade. Né? No Rio de Janeiro também, você tem que passar quase que no centro da cidade. Sim, sim. Né? O Porto Tubarão e Vitória no centro. Exatamente. Então, assim, não é mais viável isso. Então, esses portos têm que se transformar em portos de cargas mais fracionadas. Não dá para eu exportar tubo, eu exportar uma quantidade de caminhões que passam, carros que passam por caminhões cegonha no centro da cidade. Entendeu? Um caminhão desse furar um pneu perto do Porto do Rio de Janeiro para a cidade do Rio de Janeiro e Niterói inteiro. Entendeu? Então, esses portos podem receber também cargas que hoje os portos urbanos recebem. Então, a discussão não é só uma discussão de disputa hoje, né? Mas o que esses portos podem atrair de carga e o que esses portos podem proporcionar para o desenvolvimento da economia nacional como um todo. Entendeu? E aí vem a discussão. E são investimentos privados. Esses caras já pesquisaram, esses caras sabem se vale a pena ou não. Entendeu? Não é um porto público. Entendeu? A gente acompanha aqui de perto, né, o Tepor, né, próximo do investidor, né, e através do Repensar Macaé, os caras têm toda a análise deles, entendeu? Tanto que tem aí uma grande empresa petrolífera prestes a assinar um acordo para se tornar o principal investidor do Porto de Macaé, do Tepor, né? Qual empresa? Pode falar? Não sei se é Eneva. Eneva. É uma informação pública. Sim. Eneva.
Então, assim, a Eneva hoje, ela fez uma inovação. Qual foi a inovação dela? Ela comprou os campos produtores de gás do Ike Batista no Maranhão. Sim. Só que em vez de ela vender gás, ela construiu uma termoelétrica na boca perto do poço, dos poços. Aí ela gera energia elétrica e vende energia elétrica, que é mais caro que gerar gás. Agregou valor ao produto, né? Não, e a infraestrutura para transportar energia elétrica é muito mais barato do que para transportar gás natural. Sim. Por isso que o Porto do Açu tem 2 termoelétricas e Macaé tem 3 e vai ter mais. Por quê? O óleo, a refinaria, ela tem que estar próxima do centro consumidor de derivados. Lembra aquela discussão que teve há anos atrás, que a refinaria é nossa, botar uma refinaria em Campos, na região? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Imagina, eu tenho que botar uma refinaria em Campos e aí botar uma tubulação de gasolina, de óleo diesel, de nafta, de querosene de aviação. Cada isso é uma tubulação diferente. O que se faz no mundo todo? Eu boto a refinaria lá no Rio de Janeiro, boto um oleoduto só e lá eu divido, mas eu já estou próximo do centro consumidor. O gás natural é o inverso. Eu boto o gás natural próximo do centro produtor, gero energia elétrica e transporto energia elétrica, que é muito mais valioso e a infraestrutura é muito mais barata do que enterrar gasoduto no chão. Em muitos casos é só fazer um trecho, porque o outro já tem a rede pronta. Interligando. É vou só fazendo os linhões, né? Isso. Linhões e vou interligando. Então é utopia essa história de... Galera, não é nem utopia, não é real sonhar com a refinaria. Aliás, uma pergunta que o... A tendência agora, Cláudio, é você ter micro-refinarias. Então você tem lá o refinaria que processam 500 mil barris. Agora a ideia é você ter refinarias que processem 30 mil, 50 mil barris. Talvez você possa ter uma na região. Por quê? Porque 50 mil barris eu supro a região, boto no Porto do Açu, supro a região e exporto o excedente de derivados para outra região do Brasil. Micro-refinaria, que é uma discussão de 3, 4 anos atrás no Brasil, começa a fazer sentido. Agora, aquela refinaria gigante que foi pensada, não fazia sentido. Sim. Bom, nessa questão de tendência, tem uma pergunta aqui do Wellington Abreu, como eu já disse, ele é secretário de São João da Barra, e de petróleo e gás, superintendente lá, né? E ele deixou várias perguntas aqui, eu vou tentar aproveitar o máximo aqui. O que você acha da Petrobras voltar a investir no setor upstream, além do pré-sal? E aí eu acrescento a questão do pré-sal. Você disse mais cedo que já está diminuindo. Falta o que para a gente investir mais nesse pré-sal? Não, a Petrobras voltou a investir no segmento de perfuração. Voltou. Ela vai ter mais de 20 sondas atuando simultaneamente. Ela voltou a investir na Bacia de Campos. Estão previstos na Bacia de Campos aproximadamente 100 bilhões de reais nos próximos 5 anos de investimento. Entendeu? Claro que isso tem a ver com exploração, com produção e com descomissionamento. Ou seja, várias plataformas vão ser retiradas, né? Por exemplo, Marlim. Vão sair 9 plataformas e entrarem 2 FPSOs. Né? Então, a Bacia de Campos está sendo rejuvenescida. Né? A Petrobras realmente passou muito tempo focada no pré-sal e abandonou as atividades na Bacia de Campos, e hoje ela está retornando isso. E no pré-sal também. Os investimentos exploratórios voltaram. Por quê? Porque a gente está com óleo a $85 o barril. Tem que achar mais óleo para produzir. Entendeu? Tem que renovar o meu portfólio. A demanda é muito grande no país, né? A gente precisa de produzir para esse consumo gigante e que tende a crescer. É evidente.
Nessa sua percepção de tendência, que não dá para ser mãe de Ná nesse negócio de projeção, de adivinhar, como você disse, os caras estão montando aí o TEPOR, mas baseado em estudos sérios, profundos, reais e que são realmente viáveis. Ninguém gasta uma grana dessa violenta no escuro, né, o Glauco? Não, com certeza. Não significa que o empreendimento vai dar certo. Mas você tem uma perspectiva. Ninguém vai fazer um investimento de bilhões sem fazer uma análise profunda, né? Uma outra pergunta aqui do Wellington Abreu, acho que ele está puxando a sardinha para o lado dele aqui também, que faz justo. Você acha que, na sua opinião, tá aqui, deixa eu ver, você concorda que São João da Barra agrega mais para o setor de óleo e gás do que Macaé? Eu acho que ainda não, né? Pode ser no futuro, né? Mas essa é uma mentalidade inócua. Isso não agrega em nada. Eu não tenho que pensar que um é maior do que o outro. Eu tenho que pensar que os dois juntos se integram. Perfeito. E um alimenta o outro. Um faz o outro crescer. Então, essa disputa de que eu sou maior, você é maior, é uma discussão irrelevante. A discussão é: Porto do Açu e Macaé estão integrados. Como é que a gente faz para aumentar essa integração? Porque ninguém nega que os fornecedores mais qualificados do Porto do Açu estão em Macaé. É óbvio. Eu tenho uma indústria que produz há 40 anos já para a Petrobras. O fornecedor mais qualificado está em Macaé, mais próximo do Porto do Açu. Entendeu? Então, essa integração vai ser cada vez maior. Né? Então, a questão de que agrega mais ou agrega menos, para mim, isso é uma discussão completamente irrelevante, entendeu? Para me chamar de outro nome, entendeu? O que a discussão é: como é que a gente aumenta a integração desses territórios produtivos? E aí, se eu aumento a integração, 1 mais 1 não vai ser igual a 2, vai ser igual a 4. Sim. É essa discussão que a gente tem que pôr no nível regional e no nível municipal. Quer dizer, o que eu gostaria de ver era a prefeitura, era o Wellington, é o Wellington, né? Wellington Dias, conversando com o Rodrigo, que é secretário de Desenvolvimento de Macaé. Isso que eu acho que seria relevante. Entendeu? E não disputando quem é maior, quem é pior. Entendeu? Eu escolhi essa pergunta justamente dessas várias que ele mandou aqui no privado, porque é justamente isso também. Eu precisava te ouvir, mas eu tinha quase certeza que você ia falar era isso, até porque pelo tempo que a gente já está conversando aqui hoje eu já entendi. Não há uma disputa de mercado, é preciso uma integração de serviços e de mão de obra. Atividade produtiva. É isso que faz o território crescer. Entendeu? Por que os municípios em volta de Macaé cresceram? Porque se integraram com Macaé, há um transbordamento, entendeu? Sim. É isso que a gente tem que levar em conta. Assim, Macaé transborda para o Porto do Açu, Porto do Açu transborda para Macaé. Entendeu? É isso que a gente tem que levar em conta. E aí o crescimento, a partir daquela famosa frase, né? A união é que faz a força. Né? Então é daí que se tira. O Glauco Nader, você é economista, é mestre e doutor em planejamento urbano. Eu não esqueci a pergunta que eu quero fazer sobre Barra de São João. Lá eu fico maluco quando eu tenho que atravessar aquele trânsito ali para ir a Cabo Frio, por exemplo. Ali a pergunta que você me faz é... O que falta? É simples, né, cara? É um problema de infraestrutura, né? Então, assim, você tem que... Ali o governo do estado, o governo federal, alguém tem que fazer. Para mim, a estrada não é um problema, mas aquela ponte em frente a Zen, que separa Macaé e Rio das Ostras, aquilo ali é impensável. Você tem uma pontezinha... Faz um gargalo, né? Um gargalo, entendeu? Que causa um problema nos dois lados e ninguém se propõe a resolver. Entendeu? Aquilo ali, talvez com 10 milhões, 15 milhões de reais resolve. O orçamento de Macaé esse ano é 3,3 bilhões de reais. Entendeu? Só que Macaé não pode chegar lá e fazer a ponte, porque está numa estrada estadual. Entendeu? Então, sim, a gente ainda está num país
que está se desenvolvendo, né? E a infraestrutura é um dos principais problemas nossos. Diminui a nossa produtividade, diminui a nossa competitividade. Entendeu? E aí a construção de pontes, ela é vital, ela é necessária. E nesse caso aí, eu vou dizer até mais, é emergencial. Toma a liberdade de falar para você. Não, mas assim, tem coisas piores. E não é grandes coisas, como você falou, 10 milhões, 15 milhões. Não, e não é o pior não, né? A gente tem a ponte entre São João da Barra e São Francisco da Bapuana. Tá aí. Tá aí do seu lado. Tá aí, promessa. Ali, lá em Rio das Ostras, Macaé, a gente tem uma ponte ainda. Aí nem isso. Nem isso. Entendeu? E passa governador, entra governador, prende governador, solta governador e a ponte elege governador, reelege e a ponte está aqui, só na promessa. Governador, prefeito, presidente, senador, todo mundo. Todo mundo, isso aí passa por... A obra do governo do estado, mas o lobby e a pressão é feita por todos nós, inclusive pela imprensa, pela população, enfim. O governador Cláudio Castro prometeu que se não terminar a ponte agora até no meado do ano, ele disse na posse dele, cabeças vão rolar. Tomara que não role cabeça, mas que sim a ponte possa terminar. O Glauco Nader, e você também é especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás, que é o que a gente está abordando aqui, mas eu queria só dar uma fugida agora, e nós vamos entrar nesse Repensar Macaé, que é um evento que vai acontecer, e eu quero que você fale sobre o evento, convide aí quem é que pode, quem é que deve participar desse evento, mas antes me dá uma perspectiva aí de tendências de negócio para 2023, esse crescimento econômico do país. Qual a sua visão sobre esse novo governo que chega agora? Faz um pacote aí desse momento econômico. O novo governo, ele tem uma perspectiva mais desenvolvimentista, né? O governo anterior, do ponto de vista dos economistas, tinha uma discussão mais liberal, né? Não vou discutir do ponto de vista da economia, isso, mas do ponto de vista da indústria do petróleo, a gente tem algumas coisas que podem ser tiradas, né? Então, assim, mas vai romper os contratos, não sei o quê. Não vejo essa perspectiva, porque nunca aconteceu questão de rompimento de contrato, né? Nos governos do PT. Né? O que houve e que eu acho que tem que ser avaliado é a questão da política de conteúdo nacional, de conteúdo local da indústria de petróleo, né? Ela tem que ser avaliada nos seus acertos e nos seus erros. Por exemplo, o Porto do Açu, né? Hoje tem 2 empreendimentos particulares ali, né? Que provavelmente estão ali por causa da questão de conteúdo local. Teve um terceiro, né? Que não deu certo. Então tem que avaliar por que 2 continuam lá e o outro não, né? Tem que avaliar porque uma política de conteúdo local abrangente talvez não tenha funcionado no setor naval, né? Tem a discussão de retornar ao setor naval ou não, né? Ou seja, não se manteve a competitividade. O que você espera de uma política de conteúdo local? Olha, eu vou apoiar, fazer uma reserva de mercado aqui, você vai aprender a fazer para depois ser competitivo, né? Isso aconteceu de sucesso basicamente no subsea, né, nos equipamentos e atividades submarinas da indústria de petróleo. Fora isso, o Brasil continua não sendo competitivo. Apesar que na indústria naval, o mundo não é competitivo, né, com Singapura e China. Não é o Brasil que não é competitivo, né? Então, tem isso aí. Então, tem que fazer, não foi feito ainda. Me ligaram umas 2, 3 semanas atrás perguntando se havia um estudo sobre isso. Eu falei que não havia, né? Tem que avaliar se vale a pena fazer ou não. A outra questão, que realmente, aí eu acho que foi um erro, né?
foi ter passado muitos anos sem ter licitação de novas áreas, principalmente na Bacia de Campos. Ficou 10 anos sem novas áreas, né? Então, isso é uma coisa que, para a indústria do petróleo, não pode acontecer, né? E a questão da corrupção, né? Eu espero que todos os holofotes, toda a sociedade esteja muito mais atenta e muito mais vigilante em relação a esse segmento, em relação à Petrobras, entendeu? Para que iniba qualquer possibilidade, né? Isso não acontece só na indústria do petróleo, né? A gente vê aí as americanas, vê não sei o quê, vários outros eventos. Então, assim, eu espero que a gente tenha avançado, né, enquanto país, na direção. Agora, tem a discussão do preço dos combustíveis, tem uma série de discussões que vão atravessar, né, esse governo e qualquer um que estivesse. A questão dos combustíveis já atravessou o governo Bolsonaro, né? Então, essa discussão atravessou o governo Bolsonaro, né, e vai atravessar o governo Lula. Porque não é uma discussão do Brasil, é uma discussão de gerar inflação no mundo inteiro. Então, temos que... sim, em termos de setor de petróleo e gás, é isso. Uma outra medida que está sendo tomada, e eu acho bastante positiva, é posicionar a Petrobras como uma empresa de energia e também voltada para energias renováveis. Por quê? Porque todas as indústrias petrolíferas no mundo estão tomando esse caminho. E a gente estava ficando para trás. Entendeu? Hoje não dá só para ser uma indústria, uma empresa de petróleo, né? Uma empresa do porte da Petrobras tem que ser uma empresa de energia e tem que contribuir para a sua geração de energia limpa também, né? E aí todas as empresas estão migrando para isso, né? Mudaram de nome, mudaram de logo, né? E aí a Petrobras estava fazendo o caminho inverso, né? Ao contrário. Então, a nova orientação é que migre para isso. Isso eu acho uma atitude correta. Sobre o petróleo ainda, você acha que, só para a gente fechar, você acha que essa política da paridade internacional no preço é justa? Ou seja, a gente produz aqui num valor bem mais baixo e cobra num valor muito alto, que é o valor dessa paridade internacional. Você acha que não deveria haver uma política de proteção nesse preço, ou concorda com essa paridade internacional? Então, eu tenho um posicionamento sobre se ela é justa ou não. A solução, eu não tenho muito, né? Hoje, assim, eu sou um cara que fiz mestrado, doutorado, mas não atuo na academia, né? Eu estou no mercado, então eu não acompanho muito profundamente essa discussão. Mas eu acho que tem, assim, para mim é completamente injusto, né, a Petrobras produzir petróleo em reais e vender em dólares para a população brasileira. Basicamente é isso. Mas a Petrobras para ela ter a liberdade de vender em dólar, ela tinha que ser uma empresa privada, né? Ou você faz a discussão de que privatiza a Petrobras, e aí se privatiza não tem muito essa discussão, entendeu? Mas se ela ainda é uma empresa de economia mista e o Estado é o seu maior acionista, aí ela tem que achar a fórmula que melhor traga bem-estar para a sociedade brasileira. Qual é essa fórmula? Se é criar um fundo, se é ter prejuízo, eu não sei qual é a melhor. Admito minha incompetência e ignorância nessa melhor forma. Mas o meu posicionamento é, se você é uma empresa de economia mista e tem o Estado brasileiro como seu maior acionista, você não deve agir como uma empresa de mercado, que só visa o lucro. Mesmo que esse lucro depois vai ser revertido, vai trazer... os economistas vão trazer que vai trazer distorções no mercado, vai inibir os importadores, vai trazer... Eu sei que traz um monte de problema, entendeu?
mas de um ponto de vista, alguma solução tem que ser achada. Agora, não dá para a gente chegar a ter uma gasolina R$ 10. Porque, não chegou até 10, mas a política se tiver que chegar até 10, vai chegar. Se o preço do barril bater a $100, vai chegar a 10. Se bater $120, vai chegar. Mas não vai chegar. Chegou a $150 já. Entendeu? E aí a gente vai pagar gasolina R$ 15 o litro? R$ 13 o litro? Entendeu? Então essa é uma discussão. Entendeu? Essa é uma discussão. Qual é o limite dessa política? Entendeu? Qual é o limite dessa política de paridade com o preço internacional? O Brasil, surge uma guerra agora, o preço chega a $150. Tá bom, vamos pagar gasolina. Vamos pagar gasolina a R$ 15 o litro. Tem que encontrar um meio termo aí, uma política de proteção para o consumidor. Porque se você for fazer a conta mesmo de tudo, até o país quebra. Como é que você vai abastecer os nossos caminhões, gloriosos caminhões? E aí? Né? Tem todo um sistema aí que precisa ser revisto. Bom, meu caro Glauco Nader, você mandou aqui pra gente um convite, que é um evento que vai acontecer no dia 8, depois de amanhã, né? Quarta-feira, às 16 horas, no Hotel Royal, na Avenida Atlântica 1642, Praia dos Cavaleiros, em Macaé, que é Repensar Macaé, Futuro e Cenários Econômicos. Me fala um pouco sobre esse evento, fica à vontade, convide, fala do teor dessas palestras. Me parece que vem o diretor vem o diretor de política monetária do Banco Central, e aí você cria um cenário da economia macro, né? Eu posso dizer assim, que é a economia nacional e quem sabe até internacional, para debater, para discutir, para sair dessa coisa só da economia local, que no caso aqui é o Bruno Serra, o diretor de política monetária do Banco Central. Por favor, fique à vontade. Então, Repensar Macaé o Repensar Macaé é o movimento das instituições empresariais de Macaé tentando contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, estão lá as principais instituições empresariais, Associação Comercial, Convention Bureau de Turismo, a Rede Petro, temos lá a Firjan, temos o Sebrae, né? Temos as principais instituições empresariais do município, que congregam o município, que atuam no município, tentando contribuir para o desenvolvimento regional. A gente já tem 4 anos, a gente faz agendas e aí tenta trabalhar as agendas. Por exemplo, o grande sucesso foi o aeroporto de Macaé, né? Nós nos mobilizamos para que o aeroporto de Macaé estivesse no mesmo edital de privatização que o de Vitória. Porque se ele ficasse sozinho, provavelmente ele teria dificuldade de ser arrematado. Então, quem arrematasse Vitória teria que levar Macaé. Tá? E a gente conseguiu isso, o pessoal chegou a ter reunião com o Temer na época, não sei o que, e conseguiu incluir. Isso é um exemplo claro de atividade do empresariado. Né? E aí o que acontece? E aí, quando veio a pandemia, uma curiosidade, quando veio a pandemia, a gente teve o aeroporto de Macaé caindo e o aeroporto de Macaé subindo as suas atividades. Então, basicamente, o aeroporto de Macaé suplantou, em termos de receita para a empresa, o aeroporto de Vitória. Curiosidade, né? E hoje, esse evento particularmente, é um evento que a gente tenta trazer uma discussão mais macroeconômica para a região. Por quê? Porque nós somos pobres no interior desse tipo de discussão. A gente discute muito a questão regional e municipal, mas uma discussão macroeconômica a gente tem muita carência. Se você lembrar, assim, qual foi a última vez que houve em Campos uma discussão
com alguém para falar de macroeconomia. Entendeu? Tem anos e anos, né? Se você lembrar, né? Então, é um pouco trazer isso. Então, a gente está trazendo o Bruno Serra, que é diretor de política econômica do Banco Central, e estamos trazendo, e aí, para fazer uma discussão mais ampla também sobre o setor de petróleo e gás, aí estamos trazendo o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, né, o Roberto Ardeng, que já foi diretor da Petrobras, para também fazer essa dobradinha aí. Então, é um evento que já tem mais de 200 pessoas inscritas, né? Tá liberado as inscrições, é gratuito. Começa às 5 horas da tarde a gente vai começar, então a gente está pedindo para todo mundo chegar, tomar um café às 4 horas, e a gente começar a trazer para a região esse nível de discussão de como o cenário nacional, como as discussões macroeconômicas impactam, e trazer para o empresariado local discussões mais estruturadas nesse sentido para que ele continue tomando as melhores decisões possíveis para o seu negócio. Perfeito. Você falou tudo. Eu estou vendo aqui, aliás, o evento que conta com o apoio de várias instituições também do setor produtivo aí de Macaé, né? Da Rede Petro, BC, isso mesmo? Isso. Rede Petro, Bacia de Campos. Bacia de Campos, gerando oportunidades de negócio. E a própria Dynamos também, que é a sua empresa, não é? Patrocinadora do evento, enfim, vários. A própria Firjan também está aqui, o Sebrae, enfim. Vamos ver se a gente combina com você, com o professor Henrique. Aliás, eu acho que vocês já fizeram aí recentemente alguma coisa, mas vamos envolver o Sebrae Campos, é o Líder Norte, né, que você já participou, CDL Campos também. Trazer essa coisa nacional para Campos também, né? Para a gente fazer o que vocês estão fazendo aí, repensar Campos, o que é extremamente necessário, né? Para a gente tentar um futuro melhor. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, engenheiros de produção, e não tem muita opção do que fazer aqui em Campos. Se quiser, tem que sair, né? Tem que ir para outros municípios, outros países, enfim, não é fácil a coisa. E aqui é um polo universitário gigante, fantástico. Nós temos aqui 25 mil alunos diariamente em média, né? Quer dizer, é muito maior do que muitas cidades aqui da região. Então a gente precisa cuidar bem desse futuro nosso. Pena que o tempo acabou, o Glauco. Você fez o tempo passar rápido nesta manhã de segunda-feira aqui no Folha no Ar. Quero te agradecer muito, desejar aí mais sucesso para você, meio que chover no molhado, mas eu faço assim mesmo, e dizer que a gente vai estar aqui sempre à sua disposição. O que tiver de novidade, mande para a gente. O que tiver de demanda, a gente está aqui para te atender também. Talvez não com a mesma presteza que você nos atendeu, mas vamos tentar fazer o mesmo. Grande abraço, amigo. Obrigado, uma boa semana. Sucesso no evento aí e conte sempre com a gente. Tá, muito obrigado, Cláudio. Realmente foi um espaço privilegiado. Eu que agradeço o privilégio de ter a sua presença aqui. Conversamos ao vivo com o Glauco Nader, economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás, entre outras coisas, é claro, aqui no Folha no Ar, que volta amanhã às 7 horas da manhã, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Esse programa estará disponível daqui a pouco em podcast. Essa juventude toda aí deveria ouvir esse programa para entender os rumos que a nossa região pode tomar aí nos próximos anos, hein? Quando se pensa em exame